Bom, eu quero agradecer à doutora Anabela Mota Ribeiro ter vindo aqui. Nós conhecemos-nos na universidade, onde eu tive a sorte e o prazer de ser professor da jovem Anabela, e eu dei uma boa nota na cadeira de estética, mas nunca reconheceu que é uma boa nota, porque a média da Anabela era visivelmente maior, a nota que eu dei era francamente boa, e no fundo, tratámos naquele ano praticamente só de uma peça de Eurípides chamada As Bacantes. É uma peça muito espantosa, que alguns conhecerão, e, portanto, a nossa relação começou com este princípio muito promissor de Bacantes, palavra que vocês sabem que vem de Baco e que dá, entre outras palavras, a palavra bacanal. Já hoje se falou aqui de Dionisíaco, elas eram justamente inspiradas por Deus Diónisos, e realmente a arte tem, acho eu, uma origem dionisíaca, mas depois tem que ser controlada por esse outro princípio que os gregos chamavam apolíneo, que é controlar aquele excesso de entusiasmo. No fundo foi este princípio de convívio que me levou depois ao mau caminho de ir à televisão, só porque era um programa excelente, chamado Curso de Cultura Geral. Não foi para se redimir da má nota que me deu. Bom, continuo a achar que não era má, mas numa outra existência será ainda melhor, com certeza. Eu só quero, no fundo, dialogar com a Anabela. Aliás, tenho na minha pasta um belo livro que depois peço que filmem quando a nossa conversa acabar. Eu devia tê-lo trazido para aqui, mas como tirei o casaco, distraí-me e deixei ali o livro. A doutora Anabela, além de outros livros, tem um excelente trabalho que parte da sua dissertação de mestrado sobre o grande escritor brasileiro Machado de Assis, um verdadeiro gênio no século XIX e começos do século XX, e era um escritor que teve grande rivalidade com essa de Queiroz, criticou, e com uma certa razão, e que, em alguns aspectos, é ainda melhor que essa de Queiroz, porque usa um tipo de ironia absolutamente refinado e muito raro, que nem o Essa conseguiu, quanto a mim. Mas não é disso que vamos falar, não sei bem de que é que vamos falar. Eu passo a bola à doutora Anabela Mota Ribeiro para ela me massacrar com perguntas. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada, Ben, e muito obrigada à Biblioteca pelo convite para estar aqui. Gostava de dizer que foi para mim um privilégio imenso ter sido aluna de um professor como Almeida Faria, e já não tão jovem e, portanto, com alguma maturidade pessoal e intelectual, poder estudar uma obra como As Bacantes com ele. Portanto, tenho essa enorme gratidão até ao fim, apesar da nota que se transformou numa piada entre nós. E é sempre muito, muito estimulante para mim falar consigo, trocarmos ideias, mas, sobretudo, eu sou devedora em relação aos seus livros e ao que eles despertam em mim. E é profundamente estimulante, vou recorrer na palavra, ser acordada, estremecida de cada vez que faço uma incursão na sua obra. Portanto, muito obrigada, Ben, pelo que representa para mim e para tantas das pessoas que aqui estão o seu universo literário. Como o Ben disse, o nosso primeiro encontro deu-se ao abrigo das Bacantes, e eu tinha pensado justamente começar por esse movimento báquico, que é
é tão irresistível. E gostava de ler só 2 frases de 2 livros. Para começar, do Conquistador. Recordo raros momentos de lucidez em que me doía o corpo todo, em que tinha medo não de morrer, mas de não ter vivido. Eu vou ler novamente. Recordo raros momentos de lucidez em que me doía o corpo todo, em que tinha medo não de morrer, mas de não ter vivido. E eu aqui gostaria de sublinhar a urgência que há em relação à vida e uma necessidade premente, torrencial de ela se manifestar. Depois, a outra frase é uma interrogação muito, muito simples que está no Rumor Branco e que diz: já viste um possesso? Esta ideia da possessão, esta ideia do dionisíaco que nos envolve, que nos incendeia, atrás do qual vamos, é uma força a que não conseguimos resistir, não podemos senão sucumbir a esse dionisíaco, fez-me pensar neste transe báquico sob o qual escreveu a famosa tetralogia, mas também que a própria tetralogia representa. Portanto, eu estive aqui desde manhã, ouvimos palavras como polifonia, poliédrico, vibrante, heterodoxia, ritmo novo, ir contra todas as regras, recriação poética, frásica, recriação da própria linguagem. Ouvimos também falar da ressonância bíblica, musical, mitológica, política, da ruptura e de uma música que anuncia a morte de algo e também do sacrifício. A frase que serviu de epígrafe à magnífica intervenção que ouvimos esta manhã é uma frase que eu retive também do Rumor Branco, e esta ideia de sacrifício é muito, muito poderosa. E, portanto, Ben, para começar a conversa, e uma vez que nós falamos do dionisíaco e do apolíneo neste nosso primeiro encontro, gostaria de lhe perguntar o que é despedaçado nesta tetralogia. Bom, o Dionisíaco começou, na verdade, ainda antes da tetralogia. O Rumor Branco é um livro escrito com fúria, fúria contra a ditadura, essencialmente. Isso já hoje foi dito aqui várias vezes e por outras pessoas, e é de facto um livro muito imaturo, dada a idade em que o escrevi, mas de pura fúria e entusiasmo. A Paixão, que foi logo escrita a seguir, no fundo, comecei a escrevê-la imediatamente depois da publicação do Rumor Branco, e um pouco de entusiasmo também pelo prémio que tinha ganho. A Paixão ainda participa muito dessa fúria, dessa pulsão realmente cheia de entusiasmo e de esperança. Muitos leitores me dizem que, quando se lê a Paixão, pensa-se que o 25 de Abril vai acontecer já no dia seguinte, porque é tanta a força da espera e da expectativa que parece óbvio que tinha que acontecer. E é verdade que tinha que acontecer, por isso aconteceu. Agora, nem tudo é entusiasmo nesta vida, temos também que tentar justamente ser apolíneos, ser mais racionais, e depois da Paixão eu não só envelheci, como comecei a refletir mais sobre tudo aquilo que era necessário para que as coisas e aquela família, aquelas personagens se transformassem, e no fundo tinham que se transformar também por dentro, forçadas ou não pelos acontecimentos exteriores. Portanto, eu não vejo que toda a tetralogia seja puro entusiasmo. A certa altura passa a ser até reflexão e entusiasmo, e até possivelmente passa a ser mais reflexiva do que entusiástica. Mas a literatura tem sempre que partir desse entusiasmo. Vem entrar aí o meu
caro tradutor dinamarquês, e estávamos ainda a falar dos tempos da paixão, e não por acaso, na tradução dinamarquesa feita por Ole, que está ali na montra, os dinamarqueses, quando quiseram pôr uma capa àquele livro, puseram os cravos vermelhos. Embora a paixão não tenha sido escrita no tempo dos cravos vermelhos, mas, de facto, eles estão ali implícitos. E a crítica norueguesa até dizia que este livro terá influenciado a Revolução do 25 de Abril. Não acredito, não foram este livro, foi todo um conjunto de circunstâncias, mas isso era inevitável. Depois da Revolução, que é uma festa realmente dionisíaca, começa a ordem, a tentativa de pôr alguma ordem neste entusiasmo, e, portanto, eu gostava que a Anabela me explicasse um pouco melhor como é que vê tanto entusiasmo ao longo destes 4 livros. Eu não vejo só entusiasmo. Mas então, vamos ao antes. Vamos fazer um retrato do artista quando jovem e perceber como é que se formou esse entusiasmo, essa fúria que se exprimiu nesta forma. Continua a ser mais ou menos inexplicável, acho que para todos, por mais que o digamos, que isto foi escrito e publicado quando o Ben tinha 19 anos apenas. E usou há pouco uma palavra que eu gostaria que esclarecesse, que aclarasse, que é imaturidade. Porque, ao contrário, isto parece muito seguro para romper, para provocar esta ruptura, para rasgar essa ideia de filiação e escrever qualquer coisa que não pertence a nenhuma genealogia e que é sua. É preciso, ao contrário, uma maturidade e uma segurança que o livro manifesta e que não bate certo com essa expressão que há pouco usou. Portanto, gostava um bocadinho de saber como se fez essa sua formação que veio desaguar ao Rumor Branco, para começar. A minha formação foi feita aqui, nesta então vila, até aos quase 16 anos, num colégio muito autoritário, chamado Externato Mestre Davis, onde alguns aqui presentes também andaram, e onde, de facto, eu era muito bom aluno, mas apesar disso, muito mal visto pelo diretor, entre outros, e havia o castigo mais conhecido. Desculpem interromper, veio aí o presidente da Câmara de Évora, que também andou nesse colégio Mestre Davis, e sabe que era assim. Eu, apesar de ser bom aluno, a certa altura fui chamado ao gabinete do diretor e ele teve o prazer de me dar 10 palmadas com a famosa régua de ferro em cada mão. E ele sabia porquê, porque, de facto, eu contestava constantemente aquilo que era a ordem bastante opressiva, nomeadamente em relação à mocidade portuguesa, que era um movimento de juventude nitidamente inspirado pelo fascismo e pelo Hitler, e contra o qual eu me rebelei desde o princípio. Portanto, a minha cultura era muito reduzida. Tive a sorte de ter um bom professor de português e de história, que era um padre desta matriz aqui ao lado, que era um homem inteligente, conservador, mas muito inteligente. Enquanto professor de história, ele provou-nos, talvez sem querer, que a Revolução Francesa tinha que acontecer, porque a situação era de tal modo injusta e insuportável que ela era inevitável, o que isto realmente dito e ensinado por um padre não era muito comum. E depois, em português, devo achar e confessar que, para mim, aquelas aulas foram excelentes. Entre outras coisas, nós líamos os Lusíadas, coisa que foi praticamente o primeiro livro que eu li, foi os Lusíadas, e não o li todo, porque não se dava a Ilha dos Amores, mas eu nem sabia que lá estava essa Ilha dos Amores, não teria ido procurá-la, mas não sabia.
Em todo caso, aquilo que lemos era tão bom português que eu acho que, desde o princípio, eu escrevi bom português. O Rumor Branco, apesar de ser tão revolucionário do ponto de vista formal, é escrito em bom português. O Rubem Fonseca, um grande escritor brasileiro, ainda vivo, uma vez disse: não percebo como você escreve um português tão bom. Eu não sei se era um elogio, porque a literatura brasileira atual usa muito a oralidade, o calão, a gíria, o palavrão, e ele deve ter pensado que aquilo realmente era perfeito demais, era talvez arcaico mesmo, tão correto que não parecia literatura. Bom, portanto, essa foi a minha formação. Depois tive a sorte do Albert Camus ter o Prémio Nobel, haver cá na Terra um amigo do meu pai que comprou o livro La Peste do Camus, só por causa do Prémio Nobel, e não deve ter gostado nada, porque deu ao meu pai, disse: olha, o teu filho parece que ele gosta muito de ler, ofereço-lhe este livro. E realmente foi o primeiro romance que eu li na vida, quase com 16 anos, ou 15, 16 anos. Como vê, a minha formação literária era Lusíadas e Camus, mais nada. Está mal. Sim, bem, eu acho que sim, são dois grandes escritores e ainda hoje admiro muito o Camus como escritor e como personalidade, corajoso e solitário, mas solidário, como ele dizia. E só aos 16 anos é que realmente, quando fui para Évora, no então liceu, é que as aulas do Virgílio Ferreira foram importantes, porque ele começou a falar de outros autores que eu nunca lera, e dele próprio também eu nunca lera, e foi, portanto, entre os 16 e os 18 anos que eu li alguns romances importantes, e pouco mais. E a música do Stockhausen, como é que chegou? Pois, eu sou muito melómano, naquele tempo nem tudo era mau, e a Antena 2, RTP, talvez se chamasse assim, era a Antena 2, acho eu já, tinha a emissora nacional, mas não era o canal, a rádio normal, era a 2, pronto. Desculpem, eu estou um pouco esquecido e cansado. Nesse tempo, essa Antena 2 tinha muito boa música. Eu passava os dias, até quando estudava, a ouvir música. E começou a ouvir-se Stockhausen e a música de vanguarda, nomeadamente eletrónica. E eu achei aquela palavra muito sugestiva, poética. É um termo técnico da música eletrónica e que pretende ser, como a cor branca é a fusão de todas as cores, como dizem os especialistas, eu pretendi fazer um livro com fragmentos, também 7 como no Conquistador, mas cuja aparente desordem deveria formar uma ordem final, um conjunto de cores que equivalessem à cor branca, ou seja, o rumor branco, o ruído branco. Um conjunto de ruídos que finalmente chegasse a uma fusão entre eles. Portanto, escolhi um pouco este termo por isto, pela novidade, por ser poético e por corresponder àquilo que eu desejava fazer. Acha que é mesmo uma obra imatura? Ou de uma pessoa imatura? A obra é imatura, a pessoa, enfim, nessa idade também não devia ser muito mais. Mas se olharem, por exemplo, àquela montra das traduções, o Rumor Branco não está traduzido em nenhuma língua. E isto deve dizer alguma coisa. Os outros todos estão. O Rumor Branco não está traduzido porque eu acho que não diz nada de novo noutros países. Para nós pode dizer ainda, porque corresponde de facto a uma fúria, a uma luta contra a ditadura. Outros países, mesmo os que tiveram ditadura, como a Espanha ou a Itália, nunca se interessaram por livro. Portanto, eu acho que isso é uma prova objetiva e não é a minha opinião.
Bem, há uma frase, não sei a quem é que pertence, eu ouvia ao gravurista Bartolomeu Cid dos Santos, num documentário do Jorge Silva Melo, e ele dizia qualquer coisa como la technique, il faut la savoir et puis l'oublier, qualquer coisa assim. E por isso eu gostaria de apropriar-me dessa frase para pensar esta originalidade formal que há nos seus livros e pensar consigo como é que escaqueirou esta técnica que antes dominou para depois a poder esquecer. Pois, isso é bastante óbvio, nomeadamente na pintura. O Picasso costumava dizer que quando era jovem pintava como um adulto, agora que era velho pinta como uma criança. E isso é uma aprendizagem que ele fez ao longo da vida e que me parece verdadeira. O artista tem um lado infantil, de descoberta constante do mundo, de curiosidade e de tentar ver as coisas pela primeira vez e vê-as pela primeira vez. Os artistas muitas vezes mostram-nos aquilo que está lá e nós não víamos. Portanto, há um lado de revelação. A doutora Cristina, ou professora Cristina, mais respeitavelmente, também falou nisso. De facto, a arte deve ter sempre um lado de revelação para o autor, em primeiro lugar, e depois para o seu leitor. E é através dessa revelação que nós chegamos a dizer qualquer coisa de novo, aqueles que chegam, claro. Eu confesso que reconheço que A Paixão é um livro bastante mais sólido. O Romano Branco tem uma relação ambígua com ele, por um lado algum carinho por ter sido tão ingênuo, mas não é uma obra-prima, isso não é de certeza. Nem sequer talentosa. Aliás, eu trazia aqui uma pequena frase de um grande pensador de esquerda do século XX, que era o Theodor Adorno, um filósofo, que dizia: o talento é uma raiva habilmente sublimada. Ou seja, que seja raiva, sim, mas que seja transformada, sublimada e controlada, no fundo. Ora, no Romano Branco, essa raiva acho que não está ainda suficientemente sublimada para ser verdadeiramente arte. Hoje falou-se em diferentes momentos, em diferentes intervenções, de opostos que o Ben e que a sua obra congrega. Portanto, ainda há pouco ouvimos falar do revolucionário e do aristocrata. Podemos muito facilmente pensar na ruralidade e na urbanidade, na filosofia e na poesia, e, portanto, em caminhos que muitas vezes são estanques, mas que em si correm em paralelo e coincidem e se fundem a miúde. E eu gostava de o ouvir sobre a importância que reconhece hoje que esta raiz rural teve em si. Depois o seu caminho é conhecido e podemos também esmiuçar isso e falar um pouco da relação com o lá fora, mas gostava de saber mais sobre esta marca da ruralidade. O Radwan Assar, falando sobre a sua obra, falou da importância de algumas imagens que encontrou nos seus livros e que ele importou, transformando, claro, para o lavoura arcaica, nomeadamente. Mas, portanto, gostava de voltar a este elemento seminal da infância e da ruralidade para perceber a importância que ele tem para si e que o Ben reconhece que tem para si. Sim, sem dúvida. Os primeiros anos da nossa vida são decisivos em muitos aspectos e aquilo que eu conhecia do mundo era Montemor e o campo à volta e a atividade agrícola. O meu pai não era agricultor, era comerciante, mas tinha um tio que era muito ligado à agricultura. Eu gostava de animais, gosto ainda,
E os ciclos da natureza, para já, são altamente poéticos. O morrer, o renascer, isso para mim já era uma boa metáfora para toda a vida humana. O Radwan Assar teve uma infância semelhante à minha, e talvez daí essa afinidade. O livro dele ainda é mais arcaico, no bom sentido da palavra, lavoura arcaica, portanto trata realmente da agricultura em primeiro lugar, embora lavoura também possa ter um sentido metafórico de trabalho. Lavourar é trabalhar. De resto, ainda bem que falamos do Radwan Assar, porque é um amigo no Brasil, que está a sofrer muito com o que se está a passar e o que se vai decidir hoje. Ele tem tomado posição fortemente a favor do PT, e se houver algum desastre, ele pode pagar por isso, apesar dos seus 80 e poucos anos. A minha relação com ele é antiga, vem de 1976, quando eu já contei esta história a algumas pessoas, mas aqui acho que nunca a contei. Eu estava num domingo de manhã em casa, em Lisboa, tocaram à porta, era um casal brasileiro que me disse, o rapaz, o jovem homem, disse-me: eu trago aqui um livro para oferecer a você. Disse-lhe que subisse, e era um brazuca que eu nunca tinha visto, nem era conhecido de ninguém. Disse-me: chamo-me Radwan Assar, esta é a minha namorada, e eu trago-lhe aqui um livro, o meu primeiro livro, para lhe oferecer pessoalmente, porque este livro não teria sido escrito se não fosse a paixão. Portanto, ele reconheceu que havia uma grande afinidade entre os dois livros. O livro dele é melhor porque ele também já era muito mais adulto do que eu nessa altura, mas o gesto é, de facto, de uma generosidade e de uma honestidade impar. Enfim, não está previsto falar muito dele, mas o Brasil neste momento tornou-se de tal modo importante para quem ama o Brasil. Eu vesti-me hoje de vermelho, porque vermelho é a cor do Haddad e da Manu. Pois, eu acho que isso não vai mudar as coisas, mas acho é bom. É bom. Mas nós somos bicho do simbólico. Claro, é isso mesmo. Quando estávamos ali na ermida, eu também acendia umas velas. Mal não faz. Claro, é isso mesmo. Que todas as forças devem ser convocadas. Estamos a lidar com o mal. Sim, sem dúvida. Mas, enfim, muito brevemente, se calhar estou a desviar da nossa conversa. Não, mas eu já são 5 horas. Mas eu gostava ainda na sua infância de perceber como é que aprendeu a escutar e a observar. E se alguém foi determinante ou se é uma coisa sua. Porque esse tempo que as coisas requerem, esse tempo de ruminação, e que hoje parece um bem tão escasso e que rareia, queria saber como é que foi consigo, quando foi menino e observou a natureza e a vida do campo. Eu acho que apenas por ser uma pessoa introvertida, nunca joguei futebol, não era muito dado ao desporto, infelizmente. Joguei hóquei em patins, mas era só nas férias, porque aqui nem havia ringue de patinagem nesta terra, não sei se já há, mas não havia, e pouco desporto fiz, é verdade. Mas a ida ao campo era para mim uma felicidade, e eu observar os bichos, a natureza, os trabalhos agrícolas, sempre me deu que pensar, no fundo. E eu acho que só comecei a escrever por ser tão voltado para mim mesmo e menos comunicativo do que gostaria de ser. Como se está a ver agora, não sou de nenhum talento oratório, mas, no fundo... E a observação das classes sociais
e a observação das classes sociais, que eram então, a estratificação era muito mais vincada. Claro. Isso era absolutamente óbvio, eu também já devo ter falado nisso, mas quando eu tinha 15 anos, o general Delgado parou aqui em Montemor, durante aquela campanha eleitoral, que não tinha hipóteses de ganhar, e eu, assim que saí das aulas, antes do almoço, fui ali ao largo, e ele ainda lá estava lá o meu pai e outros opositores, a recebê-lo, e eu notei imediatamente que alguns dos meus colegas mudaram completamente de comportamento em relação a mim. Portanto, eu estava do outro lado. E nesse período a repressão foi absolutamente feroz. Houve um célebre episódio que, ali das janelas da Câmara Municipal, que é ali um pouco mais abaixo, a polícia disparou sobre os trabalhadores que estavam lá apenas a procurar trabalho, porque não tinham qualquer garantia de trabalhar e no inverno não tinham mesmo trabalho. E, portanto, era uma sociedade feudal, totalmente feudal. Isso só uma pessoa cega ou insensível é que não via. Acho que foi só isso, foi a injustiça insuportável da ditadura e particularmente aqui no Alentejo. Não por acaso o Alentejo é mais de esquerda do que qualquer outra zona do país. Foi só isso, consequência da repressão e da injustiça. No fundo, e de diferentes maneiras, temos estado a falar do fascismo. Há pouco, na viagem de carro com Jorge Silva Melo, acho que não vou cometer uma inconfidência, disse que falávamos sobre o modo como os atores hoje representam com o corpo e como se está na esfera pública com o corpo e como se estava então. Há pouco achei graça que dissesse que a Ilha dos Amores não se passava por ela, mas estava a pensar também o erotismo que vai desabrochando na sua obra de uma forma mais esplendorosa, mais aberta, a partir de uma determinada fase, e portanto gostava também que falasse sobre a marca que isto teve sobre a expressão do corpo, para começar. Bom, o erotismo é natural que nos adolescentes esteja lá, e é desejável que esteja, senão o mundo acabava, mas também isso era fortemente reprimido, como é óbvio, e, portanto, até na paixão, em que seguramente há passagens com algum erotismo, há uma antologia da literatura erótica portuguesa, onde eu descobri com surpresa que estava lá um excerto da Paixão. Ora, naquela altura, com aquela censura, era muito difícil falar disso. Apesar de tudo, com algum talento, conseguia-se falar. Depois do 25 de Abril, esse tabu acabou. O que não quer dizer que isso produz imediatamente obras-primas, quer dizer tudo não é seguramente o objetivo da arte. Quando eu publiquei um romance bastante mais escandaloso, chamado O Conquistador, houve uma leitora que me disse: ainda bem que não está lá tudo, porque é muito mais sugestivo e atraente dizer só algumas coisas e o resto adivinhar, imaginar. E uma das funções da arte em geral e da literatura em particular é, de facto, fazer imaginar, estimular a imaginação, e o leitor não precisa que lhe descrevam tudo, acho eu. No campo do erotismo isso parece-me óbvio. E mesmo o uso de certas palavras parece-me desnecessário, é melhor sugerir. De resto, os romancistas têm muito mais leitoras do que leitores, isso é universal. As mulheres leem mais romances, os homens leem mais jornais esportivos, e veem horas e horas de doutores em futebol a discutirem as coisas mais inacreditáveis.
E, portanto, eu sempre encontrei melhores leitoras do que leitores, e já era assim no século XIX, pelo menos. O Camilo Castelo Branco começa alguns romances dizendo: minha cara leitora, minha querida leitora. Ele já nem sonhava vir a ter leitores masculinos. E justamente as mulheres, que não só por educação, talvez, mas têm o sentido do pudor que nós, homens, não temos, tanto quanto eu percebo pelas minhas leitoras, preferem que haja um certo pudor nesse campo. Dizer o máximo possível, mas com o mínimo de palavras banais. Mas no Conquistador as coisas vão um pouco mais além. Bastante mais além. E está o sebastianismo, e há uma carga mitológica fortíssima no livro, e isto abre espaço para falarmos da mitologia, do seu interesse pela mitologia e pela forma como se apropria deste imaginário coletivo e depois o transforma numa coisa sua. Porque é que decidiu escrever este livro e tratar este tema? Há sempre um lado inconsciente para a escolha dos temas e das personagens, mas neste caso eu sabia que me ia arriscar muito a tratar deste tema e a escrever este romance, porque nele estão os dois maiores mitos ibéricos. Por um lado, o Dom Sebastião, que, coitado, era um pobre diabo que foi suicidar-se no norte da África no dia 4 de agosto, com o calor torrencial e com um exército pouco motivado e exausto, que ia daqui com cavalos em barcos. É uma derrota óbvia, mas totalmente absurda. Eu suponho que o Dom Sebastião quis fazer um suicídio coletivo porque era obrigado a casar e ele não podia, por outras razões, não podia ou não queria casar. Se não casasse, o país ia para o seu tio espanhol, Filipe II, que depois foi o nosso Filipe I. E suponho que ele não era tão estúpido como isso e preferiu suicidar-se, mas em grande. E com ele morreram milhares e milhares de pessoas inutilmente. Ora, apesar disso, apesar de ser a maior derrota da nossa história, António Sérgio chamava Dom Sebastião um pedaço de asno, porque realmente é uma asneira tão grande que parece que o homem não era muito inteligente, mas talvez não seja assim tão simples. Quer dizer, era um pobre diabo que foi abandonado. O pai morreu antes dele nascer, que era um adolescente, o pai. E a mãe, também adolescente, veio de Espanha para casar com aquele primo direito, depois eram todos primos direitos, e quando deu à luz a pobre criança, voltou para a Espanha. Pronto, já tinha feito, era viúva, e o irmão chamou-a para a Espanha para funções importantes. Ela foi-se embora. E aquela pobre criança ficou entregue à avó, que até era uma personagem muito importante, e que se chamava Catarina, como a avó no meu livro, e aos jesuítas, que lhe deram uma educação absolutamente idiota. Portanto, ele foi vítima de falta de amor, em primeiro lugar, e da Igreja Católica, que tem muitos pecados em cima dela, entre eles a educação. Bom, eu tentei perceber porque é que, apesar de tudo isto, o Dom Sebastião é um mito que leva a que, durante séculos, as pessoas ainda estejam à espera de uma espécie de regresso dele. Mesmo, logo após o 25 de Abril, começaram a aparecer outra vez esses mitos de vai regressar e vai nos dar outra vez a grandeza que nós merecemos. Por outro lado, os nossos vizinhos espanhóis criaram um mito fabuloso, que é o mito de Dom Juan, do conquistador de mulheres. E, de repente, pensei, juntar estes dois mitos seria uma coisa muito curiosa, porque o rei Sebastião era totalmente alérgico ou incapaz de amar uma mulher.
O outro era o maior amador da mitologia literária mundial. Se eu tentasse juntá-los numa personagem nova, o que é que daí resultaria? E eu acho que foi essa mistura explosiva que deu aquele resultado. Resultou uma priápica criatura. Mas vou recuperar duas frases desta manhã. A Lídia Jorge disse, num dos excertos mostrados, que o Ben trata da forma de ser português, e o Jorge Silva Melo falou dos modos de dizer eu. Um eu que aparece estilhaçado, um eu que aparece nos vários personagens. Podemos também recuperar uma pergunta da manhã sobre estes prolongamentos de si nos vários personagens, neste jogo de espelhos, uma expressão usada também. Eu interrogo se este eu, nomeadamente no Conquistador, não é o país para começar, mas também nos primeiros livros é o país que está a ser estilhaçado, e portanto quando pensamos em si como autor que se desmultiplica nestes personagens, estamos a pensar também numa identidade que está a ser esquartejada e qualquer coisa nova que está a ser anunciada. E portanto, quem é este eu? Bom, realmente o eu não sou eu, são aquelas personagens que eu inventei através da observação e da imaginação e, portanto, são todos nós. Nos meus livros, embora sejam poucas personagens relativamente, mas são de várias idades, várias classes sociais, vários interesses, várias culturas e, portanto, indiretamente, ali está a mitologia de um país. Mas a questão de identidade, para mim, é um pouco secundária. Identidade individual, sim, cada um de nós tem alguma identidade, ou é suposto ter. Identidade de um país não me diz muito. É surpreendente, vindo de si, depois de tudo aquilo que ouvimos dizer. Mas os críticos enganam-se muito também. E eu com eles. Eu, quando falo dos meus livros, estou a fazer um papel de crítico e, como tal, até evito falar, porque qualquer interpretação minha pode pensar-se que é verdadeira. Não há uma interpretação verdadeira. Cada um terá a sua. Não vejo... Claro que há características portuguesas, todos falam nisso, de uma certa melancolia, comparado com os espanhóis, que são muito mais fantasiosos, até falam em voz mais alta, fazem gestos mais... Os meus também exageram um pouco, mas os gestos dos espanhóis, a maneira de falar, é muito mais extrovertida que a nossa, e, comparados com os brasileiros, mais ainda. Os brasileiros acham-nos uns tristes, que gostam do fado e que são simpáticos e são os avózinhos de muitos deles, mas são tristes comparados com o Brasil. Mas esta tristeza, no fundo, vem de muitos séculos de história infeliz, talvez, da influência árabe, que pelo menos no sul de Portugal é evidente, e a diferença entre o sul de Portugal e o Minho é óbvia. Portanto, eu nunca tenho grandes dúvidas em falar de uma identidade que sirva para todo o país. Somos muito diferentes entre nós, indivíduos, e entre nós, país. Então este é o momento para darmos o salto e falarmos do lá fora. E do seu encontro com o lá fora quando o jovem saiu, mas também, pelos anos fora, viveu nos Estados Unidos, viveu na Alemanha. Tem uma experiência internacional muito marcada e em línguas diferentes, o que não é o elemento despiciente tratando-se de um escritor, evidentemente. E eu gostava também de saber como é que foi esse abrir os olhos para outras realidades tão diferentes da nossa. Foi bom, é sempre bom abrir os olhos e até aprender línguas. Eu
também porque gosto de música, eu tenho algum ouvido e aprendo facilmente línguas. Aqui estou em Montemor, estudei só francês e inglês, 5 anos de francês, 3 de inglês, como era nesse tempo. Mas o inglês é a única língua em que escrevo razoavelmente, porque tem uma ortografia muito fácil. As outras línguas, estudei alemão, italiano, ia mesmo ao Instituto Alemão e ao Instituto Italiano. O espanhol todos nós falamos mais ou menos, e leio muito, e gosto de ler no original. Em grande parte, é também um pequeno favor que devemos à ditadura. Havia uma lei que proibia a dobragem de filmes estrangeiros em Portugal. No fundo era porque o mercado era muito pequeno e talvez não fosse financeiramente defensável, mas a sorte que nós tivemos e temos ainda de ver os filmes em língua original levou-nos, ou pelo menos alguns de nós que têm ouvido, a aprender línguas facilmente. Facilmente. Alguns estrangeiros ficam admirados porque é que nós sabemos línguas e os espanhóis não sabem. Eu digo, isso é por causa da dobragem, além deles serem duros de ouvido e de garganta, porque têm dificuldade em pronunciar certas palavras por causa da pronúncia deles. Basta dizer que eu tive um catedrático de filosofia, meu professor, um excelente professor, que um dia falou na aula de um senhor chamado Rota Rousseau, que era o Jean-Jacques Rousseau. E era um catedrático. Portanto, eles tiveram o azar de ver os filmes dobrados e nós vimos os filmes na versão original e sabemos pronunciar os nomes franceses e outros. Eu acho que foi só isso e gosto muito de estudar línguas e ler no original, coisa que também não acontece na maior parte dos países, sobretudo nos países de língua inglesa. Eles não precisam de aprender língua nenhuma porque mais de metade do mundo fala inglês. E uma vez fiz parte de um júri internacional de literatura e disse a uma colega do júri, eu prefiro ler os livros em língua original quando sei a língua. E ela ficou muito admirada, mas porquê? Porquê que não lê em inglês? Porque para ela o inglês e a prova é que hoje no mundo, ainda ontem o Ola disse isso, os livros que vêm de língua inglesa são imediatamente traduzidos, na Dinamarca e em muitos outros países, e em Portugal também. Os livros que vêm de línguas como a nossa, apesar de ser uma língua importante, têm muita dificuldade, porque o inglês tornou-se imperial. E como é que foi o encontro com o lá fora? O que é que foi para si chegar a Paris e poder ver os filmes todos, chegar a um país como a Alemanha, com o qual veio a ter uma relação íntima com a cultura alemã? O que é que foi este deslumbramento para si? Durante a ditadura era, de facto, um privilégio poder ver certos filmes, sobretudo os filmes que eram proibidos em Portugal, e teatro também, porque a censura era feroz e muito tacanha, em geral. Depois do 25 de Abril, foi a possibilidade de ver teatro, sobretudo, museus, os filmes não, porque já podiam ser vistos aqui, mas o teatro e os museus, essencialmente. Eu passo dias inteiros no Louvre, por exemplo, ou noutro grande museu, já sei que almoço lá e passo um dia inteiro lá. Então faça connosco um bocadinho o seu percurso no Louvre, que é para sabermos como é que é. Chega lá e começa por ver o quê? Vai aos gregos, vai aos vasos gregos, vai à Vitória da Samotrácia direta, vai à pintura, vai onde? Não, a pedra já me interessa menos, até porque é fria, e tenho passado por épocas, já comecei por ver aqueles pintores mais famosos, e agora, à medida que conheço um pouco melhor o mundo da pintura, vou me interessando pelos mais pequenos, sobretudo a pintura holandesa, as naturezas mortas, os interiores domésticos do século XVII, XVIII, etc. Porque também, além de serem magníficos pintores, alguns dos melhores pintores de toda a história da pintura ocidental, a Holanda, que era uma república muito aberta e liberal, para onde fugiram muitos dos nossos judeus, nomeadamente os pais de Spinoza, era realmente um dos países mais livres,
ou talvez mesmo o mais livre da Europa, onde a burguesia começava a pagar a pintores para fazerem quadros, e o que eles começavam por fazer era retratos das pessoas que pagavam, ou retratos do interior, das cozinhas, dos ambientes até mais modestos, das tabernas, etc. Isso em Portugal não existia porque justamente era uma sociedade feudal e só os nobres, a corte e a igreja é que podiam encomendar pintura. Portanto, a nossa pintura, além da pintura religiosa, é uma pintura muito mais ao serviço dessas classes dominantes, enquanto que nos primeiros países democráticos da Europa começaram a pintar coisas muito simples. Uma mesa com frutos em cima, a que nós viemos a chamar depois naturezas mortas, e que não são mortas, são vivíssimas, podem ser, de facto, uma lição de ver, porque elas, de facto, fazem-nos ver até as coisas mais simples, e, ao mesmo tempo, de transmitir mensagens. Por exemplo, em algumas dessas naturezas mortas, vê-se que um fruto está podre, ou começa a apodrecer, uma flor começa a murchar, e às vezes acaba mesmo por estar lá uma caveira, para quem não entendeu, e isso serve para nos lembrar que somos mortais e que estamos aqui de passagem. Pensa na sua morte? Todos os dias. Daí talvez a minha melancolia, claro. Nós temos a infelicidade ou a felicidade de saber que vamos morrer. Parece que os outros animais nem todos sabem. Diz que os elefantes vão morrer nos cemitérios de elefantes, não sei se é verdade, mas nós sabemos disso e, portanto, devemos viver sabendo que os nossos dias são limitados e fazendo o melhor possível nos dias que temos para viver. No meu caso, é escrever e ler aquilo que me parece mais importante e urgente. Então, se achar bem, alargamos a conversa ao público e perguntamos se há perguntas para si. Não devemos ter muito tempo, porque... 5 minutos. Gostava que falasses sobre cinema, que ficou na manhã. É verdade, havia uma pergunta sobre cinema. Muito rapidamente, porque eu acho que não temos o direito de fazer esperar os nossos cantores que estão aí. O cinema e a televisão, em consequência disso, mudaram, quanto a mim, a maneira de contar histórias. Enquanto que, no século XIX, o Balzac, o Camilo, o Eça de Queiroz, e grandíssimos escritores, e o Dickens, passavam às vezes páginas inteiras a descrever uma casa, a descrever vestidos, a descrever as caras das pessoas. O cinema faz isso a grande velocidade. E nós, na literatura, começámos a ver que havia necessidade de descrever e contar acontecimentos ou gestos de pessoas, ou tudo o que há para descrever, de uma maneira mais rápida, mais sintética. E eu sei que nas escolas os alunos, apesar do pouco que leem, quando chegam ao Essa e ele começa a descrever uma casa, ou um quarto, ou um vestido, eles passam adiante porque as descrições já não têm paciência para ler essas descrições. E talvez venha justamente do facto de o cinema ter tornado a visão mais rápida, mais ágil do que a literatura nos tempos em que não havia essa facilidade de filmar e de reproduzir visualmente. É pouco isto, mas desculpa se... Mas o cinema na tua obra, ou como há teatros escondidos na tua obra, há cinema ou não escondido na tua obra, ou uma produção de cinema potencial na tua obra. Sim, na medida em que há muitas imagens, é possível que algumas delas sejam de origem cinematográfica. Mas ainda hoje de manhã o João Moita, naquela exposição que fez, muito interessante, sobre o bode expiatório, começou por uma citação que vem do cinema, um filme do Visconde chamado Rocco e os seus irmãos. E aí se diz aquela frase de que para haver felicidade é preciso
algum sacrifício, é preciso sacrificar alguém. E, segundo se diz nesse filme, hoje não é assim de certeza, quando um homem construía uma casa, quando a casa estava finalmente pronta, era preciso tirar uma pedra contra alguém, porque não podia gozar-se a felicidade sem que alguma pessoa sofresse com isso. Parece uma coisa mítica e possivelmente inventada, mas é verdade que a felicidade pode exigir sacrifícios, daí essa ideia do bode expiatório que vem, pelo menos desde os gregos. Isso eu vi no cinema, de facto. Um filme italiano, no tempo em que o cinema italiano era muito bom. Então, tenho só uma frase para ler, da Paixão. Indecisão e dor, eis que alguém sente, subindo pelas veias devagar, a força urgente de um touro novo. André dorme. O sono não é fácil, mas é sono. Tenta acordar, faz um pequeno esforço, não consegue, adormece. Vem o sono e o sonho. Os monstros ancestrais não dormem. Muito obrigada. Obrigado, eu.